Olá, eu sou Carla Mendes, esse é o Vitia Expert Podcast, o podcast da Vitia, onde a gente tem recebido aqui experts, como o próprio nome já diz, para entender um pouco mais de como a nova agricultura está se desenvolvendo no Brasil e quais são as soluções que você, produtor rural, que é o nosso foco central de conversa aqui, se vale dessas agriculturas para continuar sendo o produtor rural mais tecnificado do mundo, mais avançado e o mais importante, o mais curioso, que vai buscar estar inserido nessas novas soluções. E a nossa conversa nesse segundo episódio é justamente sobre futuro, o futuro do controle biológico. Para falar sobre isso, a gente continua recebendo aqui no Vit Expert o Dr. Wagner Bettiol, agrônomo formado pela Exalc USP, é pesquisador da Embrapa há quase 40 anos, tem pós-doutorado na Itália, na Espanha e tem acompanhado muito de perto todos esses detalhes. Wagner, seja bem-vindo de volta, é um prazer ter o senhor conosco nessa sequência. A gente vai conversar sobre o futuro, então seja bem-vindo novamente. Obrigado. É um prazer ter o senhor conosco, porque o senhor viveu boa parte dessas revoluções. E eu queria entender justamente isso. Como é, Wagner, que pensando que a gente já chegou nesse alto nível de tecnologia, qual é o próximo passo? A gente falou muito sobre tudo que fizemos até aqui. Hoje o Brasil, nessa vanguarda, falamos disso também no nosso primeiro episódio. O que o senhor enxerga como um próximo passo no manejo de biológicos? É duro ter uma bola de cristal antes de tudo, né? Então a gente pode falar Ou escolher totalmente... uma coisa só. Podemos errar em todos. Então, mas eu acho que nós temos muitas coisas, aliás, para fazer e de uma forma rápida. Então, quando a gente pensa no futuro na agricultura, às vezes o futuro é agora 2026, 27, 2030. Então é já, né? Sim. Na realidade, porque a agricultura é muito rápida nessas mudanças. Então, eu acho que um aspecto super importante do controle biológico vai ser conseguir integrar mais o controle biológico junto com as técnicas já existentes, já utilizadas. Na realidade, tanto na integração e lentamente substituindo muitas das coisas que estão sendo utilizadas na agricultura. Desde os produtos químicos, que já vêm sendo substituídos, mas também o controle biológico vai começar a substituir a parte de fertilizantes. Se nós pensarmos que de todo o nitrogênio que a gente aplica na agricultura, em média, 50% praticamente é perdido. Mas vamos pensar em 30%, mas 50% ou vai para baixo ou vai para cima, né? A gente perde. E o que nós temos, o controle biológico, ele pode colaborar com essa parte nutricional. Ele pode aumentar a eficiência do uso de nitrogênio, por exemplo. E nós temos organismos já no mercado que têm essa capacidade, como, por exemplo, o tricoderma, né? Diferentes tricodermas, diferentes bacilos, até Metarhizium, né? Que é para controlar pragas, mas ele tem essa capacidade. Então, nós vamos começar a entender que quando a gente usa o agente de controle biológico, isso tem que ser rápido, tá? Nós vamos poder diminuir o uso de fertilizante, tanto nitrogenato, quanto fosforato, quanto de potássio, né? Porque os micro-organismos têm essa capacidade. Lógico, nós vamos ter que desenvolver um pouco diferente esses micro-organismos, mas vão ser agentes controbiológicos e vão colaborar nesse sentido, principalmente no nitrogênio. Por que o nitrogênio? Porque em várias partes do mundo o nitrogênio, não só o nitrogênio, o fósforo também, ele causa poluição na água. Então nós precisamos diminuir a aplicação do nitrogênio. E outra coisa, é o mais caro, nitrogênio. E por que nós vamos continuar perdendo de 30% a 50% do que nós aplicamos? Eu falo assim, os agrônomos têm que mudar isso daí, se conhecem há mais de 100 anos como aplica e a gente não muda. E os micro-organismos, os agentes controbiológicos, podem ajudar em aumentar a eficiência do uso de nitrogênio. Eu acredito que em pouco tempo nós vamos estar discutindo, talvez num programa como esse, não o controle biológico, mas falando desses agentes controbiológicos para aumentar a eficiência do uso do nitrogênio. Outro aspecto que eu vejo que vai ter uma mudança grande, aí nós vamos começar a desenvolver produtos biológicos para substituir os fungicidas, os inseticidas multissítios, por exemplo, para a gente poder integrar mais com aqueles fungicidas específicos que são altamente suscetíveis aos problemas de resistência, né? Porque rapidamente você lança um produto, pouco tempo depois,
já surgem cepas, né, Sim. resistentes. Então, o controle biológico ele tem essa capacidade aí, e até para a indústria química vai ser importante. Por quê? A gente vai conseguir pôr no mercado um produto que vai estender a vida útil desses produtos, que é importante para a agricultura, porque Claro. é um produto que custa, muitas vezes, $300 milhões para desenvolver uma nova molécula específica, e você pode perder em pouco tempo devido ao problema de resistência. Sim. E os produtos biológicos multissítio, eles podem entrar nisso daí no manejo melhor. Não é assim, um substituir um pelo outro, misturar, não. É manejar de uma forma, se aplica um produto químico, um biológico, enfim, você vê o momento adequado. Lógico, todo mundo vai ter que entender esse processo. Uma outra coisa que nós vamos fazer rapidamente, né, assim, nesse futuro muito próximo, a gente vai conseguir começar a manejar o microbioma do solo, que era algo que estava muito, as pessoas não imaginavam. Hoje já se consegue manipular o microbioma humano, né? Tem cápsulas que você compra aí para tomar para manipular o microbioma intestinal. Então, na agricultura, a gente ainda não conseguiu fazer isso daí de forma prática, né? Certo. A gente entende até que, dependendo da diversidade, a gente pode aplicar menos fertilizante, ou precisamos ou não fazer controle naquela área, seja químico, seja biológico. Então, esse entendimento do microbioma do solo e da planta também, lógico, né? A gente vai começar a entender melhor a saúde da planta, a saúde do sistema como um todo. Isso está muito próximo de acontecer, vai ser uma grande revolução. Nós precisamos rapidamente, sim, e vai vir mudanças na tecnologia de aplicação desses produtos biológicos, né? Nós não podemos aplicar da forma que a gente aplica há 150 anos os produtos. Então, estão surgindo novas formas de se aplicar. Então, por exemplo, quem imaginava que os macro-organismos iam ser todos aplicados com drones, né? E hoje isso facilitou tremendamente Sim. a aplicação de macro-organismos. Então, eu vejo essas e outras, lógico, coisas que vêm vindo aí para um futuro bastante próximo, e isso vai ajudar, logicamente, a incrementar bastante o controle biológico. Se nós pensarmos hoje, praticamente todos os grandes agricultores, falando grandes agricultores brasileiros, tá? Não os pequenos, infelizmente, porque a técnica não chega neles, já usam micro-organismo na agricultura. Sim. Porque quem que planta soja hoje que não usa pelo menos bradyrhizóbio? Praticamente zero. Sim. Tem um ou outro, talvez, que não esteja utilizando. Talvez 95% já utiliza. O que é um avanço importante, né, Wagner? É tremendo, Expressivo, né? sim. Tremendo. Imagina a economia que o Brasil faz. Então, essas pequenas mudanças, não são tão pequenas assim, né? Que vão surgir, isso vai aumentar rapidamente e nós vamos atingir esses grandes 100%. Eu acho que em menos de 5 anos vai dar 100% e depois vai crescendo. Normalmente ocorre isso, né? Essas técnicas vão chegando para os médios, os pequenos agricultores. Wagner, o quanto o produtor brasileiro, entendendo que nós temos todo tipo de perfis de produtor no Brasil, num país com essa proporção, é inevitável a gente ter uma série de perfis. Com todos esses perfis, o quanto desses produtores do Brasil, em média, sabem dessas informações, sabem dessa revolução que está acontecendo agora? Eu não sei te falar esse número, mas a proporção vai aumentando tremendamente. Hoje, não existem grandes eventos agrícolas que não tenha pelo menos uma sessão ou algumas sessões de controle biológico, né? Estava no evento de soja em Cuiabá e um grande enfoque do evento, incrível que pareça, foi controle biológico. Eu até assustei, né? Assim, você pegar, esse era o grande enfoque, né? Os diferentes aspectos. Então, isso daí está ocorrendo direto. A imprensa, né? Ela está ávida por informações de controle biológico. Eu falo isso porque nós publicamos um artigo sobre o uso de probióticos para controlar doenças de plantas e promover crescimento de plantas, fazendo uns 15 dias, e de repente começa a receber informações assim, não informações do mundo acadêmico, mas sim de jornalistas do mundo todo querendo, mas espera aí,
probióticos para controlar doenças de plantas também, né? Bom, são exatamente os mesmos organismos, são bacilos subtilis aquilo lá que a gente usa na agricultura, então Sim. por que não? Então, a própria imprensa está ávida. E com isso daí as informações estão chegando, né, aos agricultores. Então, eu acho que cada dia mais e mais agricultores hoje conhecem controle biológico. Então, o número cresceu muito. Agora, o que eu acho que precisaria crescer é junto aos agrônomos, né? Mais do que os agricultores, porque muitos agricultores tomam a decisão de fazer controle biológico, ele toma a decisão. Não é porque um agrônomo foi lá e falou para ele fazer controle biológico. Então, porque ele ouve e decide que ele quer pelo menos conhecer a técnica. Sim. E aí depende de quem ele consulta, a pessoa não tem noção que existe esse controle biológico. Sim. E passa a procurar. Então, eu acho isso fantástico, né? Quando o agricultor cobra de que os agrônomos levem informação de controle biológico para ele. Claro. É uma inversão. Parece que é uma inversão, mas não é bem uma inversão. O agricultor necessita, né, disso daí. Então, por isso que eles estão sabendo bastante de controle biológico hoje. E no programa anterior a gente falava muito sobre essa parceria da indústria, da academia e do produtor, que tem um papel fundamental para levar os desafios ou as dificuldades, ou até mesmo as soluções, que eles não sabem que são soluções ainda, mas entregam essas possibilidades para a indústria, né, Wagner? Isso é fundamental. Aliás, para a nossa audiência que nos acompanha, o primeiro episódio está disponível com todas essas informações. Vocês podem acompanhar. O Wagner fala muito sobre essa importância que vocês têm em levar essas informações para a indústria e para a academia. Wagner, o Brasil se diferencia disso em relação a outros países quando o assunto são os biológicos, essa participação do produtor? Sim, sim. Os outros países estão enxergando que o caminho foi o caminho que o Brasil seguiu. São os micro-organismos a serem utilizados. E não, lógico, os macro-organismos também devem fazer parte da integração. Inclusive, quase todas as empresas estão tentando também isso daí. Mas eu acho que o Brasil ele entendeu que, para a nossa realidade agrícola, eram melhores os micro-organismos, porque chega muito mais próximo do que o agricultor assim, aceitaria como técnica. É muito mais simples dele fazer isso aí. Desde os mesmos equipamentos ele usa para aplicar. Então, essa eu acho que foi algo bastante importante na agricultura brasileira, foi esse caminho que foi dado para o controle biológico, tanto de pragas quanto de doenças. O senhor recentemente publicou um artigo sobre essa área que a América Latina possui, sob esse controle biológico aumentativo, né, no mundo. Qual a importância hoje da América Latina como um espelho para o resto do mundo? A gente vê outros países, por exemplo, vindo entender um pouco da nossa tecnologia, de como a nossa indústria funciona, de como a nossa indústria, inclusive, está próxima do produtor. No programa anterior, a gente falou dos programas BioVitia, Grão de Vitia, que é o quê? Propor ao produtor um manejo 100% biológico, um controle 100% biológico, ter esse entendimento que é possível e ter um produtor disposto. O mundo está olhando a gente como referência? Sim, isso é bastante importante. Esse artigo, escrito junto com o Joop van Lenteren, com a Wanda Bueno, né? O Joop é de Varney, a Wanda, nós trabalhamos 3 anos nesse artigo, não foi de um dia para o outro. Ele mostra claramente isso daí. E mostra assim, o quanto os outros países estão querendo copiar. A primeira coisa que, principalmente a Europa está discutindo é o seguinte: como o Brasil fez isso? Eles descobriram que foi de uma forma simples. O Brasil mudou a forma de registrar os produtos, né? Então, se você ler muitos artigos das pessoas ligadas à indústria química, biológica, a parte de registros, inclusive veio um grupo da Holanda, agora no mês que vem eles devem vir aqui para o Brasil, para entender qual foi a mudança na nossa legislação que permitiu isso daí. Sim. Foi dar prioridade, né, a esses produtos, entender que um macro-organismo ele não vai causar toxicidade ao homem, né? A gente come inseto, por exemplo, né? Mas não podia aplicar o inseto porque ele era agrotóxico, né? Então, essas mudanças, e agora, principalmente a Europa está entendendo como que eles vão continuar ficando com 12 anos para registrar um produto lá. Não dá, é muito tempo, né? E estão tentando principalmente copiar
esse aspecto da legislação nossa, né? Estão tentando entender o que mudou. E foi uma mudança que ocorreu lá em 2010, né, de uma forma... A primeira foram as instruções normativas, não mudou a lei, né? Mudou a instrução normativa, de fato, onde, primeiro, que virou prioridade. Segundo, o Brasil começou a registrar por alvo e não por planta. Então, por que isso? Porque um patógeno de solo, por exemplo, Rhizoctônia no solo, ele ocorre em 200 culturas. Agora, se você registrar uma por uma, tem um custo elevadíssimo. Claro. Aí não dá para uma pequena empresa arcar com esse custo. Sim. Só as grandes empresas. Então, nós fizemos essa grande mudança e isso daí está sendo copiada. Outra forma é que eles estão vendo que há necessidade de que a pesquisa trabalhe em conjunto com os agricultores e que a indústria de produtos biológicos trabalhe também em conjunto com os agricultores. E isso nós fizemos muito bem, porque como nós não tínhamos produtos, quem fazia controle biológico ou trabalhava com o agricultor ou trabalhava com o agricultor. Essa era a única opção que nós tínhamos. E lá não, né? Não foi feito isso daí. Então, eles estão enxergando agora que essa integração ela é também fundamental. E está sendo uma grande discussão esses aspectos, principalmente na Europa, né? Que é um lugar mais difícil de fazer registro de produtos biológicos. Essas tendências, elas estão muito conectadas justamente a esse papel do produtor. Eu imagino que nesses países o produtor também anseie por essas novas tecnologias, porque isso diz muito respeito à nossa competitividade, né? Sim, sim. O agricultor, na realidade, ele é ávido por tecnologia. Sim. Né? A gente sempre acha que não. Não, pelo contrário. Se você levar uma tecnologia eficiente e barata para ele, ele vai aceitar isso daí. Né? Se nós pegarmos, há pouco tempo atrás, a gente não plantava soja. Não tinha uma cultura soja, jovem, né? É uma cultura jovem. No Brasil. No Brasil, né? Ela tem 5.000 anos, pelo menos, né? Mas o que o agricultor fez? Ele aprendeu e aceitou toda a tecnologia que foi levada para ele. Verdade. Então, o agricultor aceita a tecnologia. O problema é que nós não conseguimos, muitas vezes, chegar no agricultor. E no mundo todo, o agricultor é assim. E outra coisa, a atividade agrícola, ela tem que dar retorno financeiro. Se ela não der retorno financeiro, ela vai desistir, sabe? Por que eu vou manter um bar se ele me dá prejuízo? Claro. Por que, então, que eu vou plantar determinada cultura se ela me dá prejuízo? Então, nós temos que mostrar uma forma do agricultor ganhar dinheiro com o controle biológico. E ele pode, sim, ganhar mais dinheiro com o controle biológico. Isso é fundamental em todas as atividades econômicas, em qualquer parte do mundo. E os europeus estão querendo isso. Por quê? Eles estão vendo que estão comprando muitas coisas melhores do Brasil do que eles estão produzindo. Então, eles vão ter que produzir também de forma melhor. Exato. O senhor sabe que, em certo momento, entrevistando o ministro Roberto Rodrigues, ele falava: Carla, se o produtor rural, né, o homem mais corajoso que existe, que ele pega um monte de dinheiro, coloca embaixo da terra, faz tudo que é possível, reza para chover na hora certa, para ter sol na hora certa, para dar tudo na hora certa, quem é um profissional que tem mais coragem do que esse, né? Exatamente. E é verdade. Então, tudo que a gente pode oferecer para ele como aquilo que dá possibilidade dele controlar é importante, né, Wagner? Sim, sim. O agricultor ele está sujeito a tudo. A gente começa... Eu falo assim, não só a agricultura, a planta, você imaginou quão corajosa é a planta de estar lá, né? Fora isso. Nós começa a esquentar muito, a gente entra no ar-condicionado. Aham. A planta começa a esquentar muito e não tem perninhas para correr, né? Exato. E não dá para ligar o ar-condicionado. Sim. Então, a planta evoluiu tanto, né? Tanto, que ela sabe o que ela precisa naquele lugar. E sem sair do lugar, ela começa a multiplicar os próprios organismos que ela precisa ir pertinho dela para trabalharem para ela, né? Sim. Então, você veja que esse mundo agrícola é um mundo um pouco diferente, né? Sim. Não dá... O agricultor tem que investir uma barbaridade. E a planta tem que suportar aquilo lá. Incrível que pareça, ela suporta aquelas condições que nós saímos correndo de lá, né? Sim. Então, É interessante de observar. Ainda vamos entender a inteligência dessas plantas todas. Wagner, agora, essa chegada da informação, ela encontra uma ponte
nova, que são as novas gerações de agricultores. Se a gente olhar para alguns anos para trás, a gente tinha um movimento de êxodo dos jovens. Eles queriam deixar o campo e buscar outros cenários, outras oportunidades. Hoje, os jovens querem ficar no campo e os que não são do agronegócio ou da agricultura querem vir para a agricultura. Esses jovens vão ser um combustível a mais para essa revolução biológica? Sem dúvida, né? Eu falo assim, na realidade o jovem tem as fases, né? Que os pais pagam a conta, né? Aí quando os pais pagam a conta e o filho gasta onde a gente acha que não deve, a gente fica meio assim, mas gastando naquilo lá, para quê aquilo, né? Mas só que rapidamente o jovem começa a pagar a conta. E daí ele gasta o dinheiro dele naquilo lá. Isso daí, desde o consumo de um produto agrícola, né? Se você pegar... Isso vem acontecendo muito no café, né? Sim. Você pega quantos cafés especiais hoje o Brasil vende, e não são os tomadores de café idosos, vamos dizer assim, que Exato. estão pagando. São os jovens que estão pagando e que os pais pagavam antes. Então, se esses jovens da cidade, eles começam a pagar por um café especial, o jovem do campo começa a entender que é melhor ele produzir menos café e vender um café mais caro, né, que esse pessoal está pagando. E é o pessoal que fala a mesma língua, né? Isso é importante. E o que é interessante é que quando os pais começam a enxergar que o lucro dele aumenta, quando os filhos começam a participar desse negócio, muitos inclusive entregam, né, para os filhos, tomem conta disso daqui. E é natural, porque os jovens têm outra forma de pensar. Sim. Normalmente se aceita mais a tecnologia, né? Você pega essa tecnologia que está hoje no campo, ele nasceu com o celular na mão, né? Mesmo. Enquanto que a minha geração não. E hoje, na agricultura, você vai lá, a importância do celular que tem, de você operar essa maquininha, né? Então, esses jovens estão levando muitas tecnologias assim, no campo que não tinha. E por que não tinha? Porque o agricultor, era difícil para ele aceitar todas essas mudanças. Então, se imagine só um agricultor que está lá tentando sobreviver com o negócio, aí chega um agrônomo e fala assim, olha, você tem que usar controle biológico. E aí, controle biológico? Mas o que é controle biológico? Eu vou aplicar bacilos. Assim, bacilos? O que é esse negócio, né? É uma bactéria. Eu não quero nem saber de bactéria aqui dentro, né? Sabe aquela comunicação... Não me venha com isso. Não me venha com isso. Não me venha. Aquela comunicação truncada, ficada. Sim. Já quando você fala com o público mais jovem, fala assim, nossa, é a mesma do probiótico que eu tomo, né? Sabe essa facilidade de conversa, De né? comunicação. De comunicação. Então, eles são muito mais abertos. Outra coisa, jovem gosta de desafios. Agricultura, bom, agricultor gosta de desafio, né? Mas o agricultor jovem... De bebê a aposentados, todos eles gostam. Todos eles gostam de desafio. Mas os jovens, eles aceitam mais os desafios, né? Correm mais risco. É natural isso daí. Sim. E para muita gente, controle biológico era um risco. Então os jovens, por que era um risco? Porque não tinha conhecimento, Sim. não tinha produto. Então os jovens aceitam mais isso daí e conseguem entender mais facilmente. É natural isso. Não é que o agricultor mais velho ele não tem essa sabedoria. Quando une essa sabedoria dos mais velhos com os mais novos, dá uma integração muito boa. Certo. Então eu acho que nós estamos sendo felizes nessa integração que está ocorrendo entre essas gerações, né? E em muitas famílias de agricultores, os jovens substituem totalmente, que é algo natural em todo tipo de empresa, né? Essa sucessão. Eu lembro que agora, em janeiro, eu visitei uma propriedade em Goiás, onde um pai era bastante tradicional, tudo, eles plantam soja, e a filha resolveu introduzir controle biológico. Uma agrônoma recém-formada começou a introduzir controle biológico, começou a falar para ele de usar tricoderma, bovéria, metarrhizium, bacilos. Ele ficou no começo meio perdido com isso daí, né? Aí ele falou para olha, faz uma coisa, você aplica em 100 hectares isso daqui. Se funcionar, nós vamos aumentar a área. Bom, em 2 anos dela aplicando em 100 hectares,
Hoje eles aplicam em 3.500 hectares. Então, essa que é a facilidade de trabalhar com os jovens, né? Sim. E o controle biológico vai crescer bastante rápido nesse público jovem primeiro, né? E, logicamente, isso vai entrando nos demais porque começa a ver que começa a dar um retorno financeiro maior. E todo mundo quer ganhar dinheiro. Claro. Aliás, a atividade econômica é para isso, né? E nós estamos falando de um cenário mercadológico que é desafiador, né, Wagner? Embora o Brasil tenha hoje uma liderança em uma série de cadeias produtivas, manter-se nessa posição, garantindo essa competitividade, com as demandas do mundo evoluindo tão rapidamente como elas evoluem, a gente vai precisar desses vetores de transformação que são os jovens. Sim, sim, eles são fundamentais. Você imagine só eu chegar no agricultor que está praticamente se aposentando, falar em microbioma para ele. Mas você vai falar para os novos, agora estão chegando aí para fazer seu mestrado, todos querem trabalhar com microbioma. Sim. Então, você veja a diferença. Imagina um agricultor, né? E aí quando vem um filho aceita discutir que é importante a vida do solo, né? E o pai começa a lembrar, nossa, realmente, antigamente ocorria isso. Ah, era a vida do solo. Então existe essa conexão que é extremamente importante para a agricultura, mas principalmente para o controle biológico. Esse entendimento que tudo que é vivo, eles se interagem, né? Então, desde dentro da família, como dentro dos organismos que estão no solo e na planta. E se a gente observar como os processos de sucessão familiar ocorrem hoje, em relação ao que ocorriam alguns anos atrás, eles também se transformaram. Hoje eles estão muito mais tranquilos, existem profissionais especializados para tratar disso. E isso não vai trazer só a forma de tocar o negócio, mas tocar o dia a dia da lavoura. Isso vai também fazer diferença, né, Wagner? Lógico. É fundamental isso daí. Teve um evento de controle biológico há um tempo atrás e uma das grandes discussões foi justamente sucessão. Sim. Né? Até quando eu vi o programa, eu falei assim, nossa, muito advogado, né, aqui nesse programa de controle biológico. Sabe? Lógico, tem a parte de trapação, né? Aí quando eu falei, mas tem muito advogado nesse negócio aqui, né? Sim. E daí, quando começou a discussão, deu para entender claramente a importância desse tema dentro da agricultura, né? Não só na agricultura, em todas as atividades econômicas, né? Bom, é possível a gente entender, diante do que nós conversamos até agora, Wagner, que o mercado de biológicos vai caminhar paralelo com essas transformações, ou seja, as projeções são otimistas, portanto, para o mercado de biológicos no Brasil? Sim. As projeções são bastante otimistas, né? Sim. A gente vê que até 3 anos atrás nós usávamos em 2% da área contra biológico. Esse ano passado subiu, em termos de área, né, para 7% do mercado. Então você veja, parece que é pouco, né? De 2 para 7% é pouco, né? Sim. Vamos dizer assim. Mas um crescimento espetacular. Sim. E felizmente não é só no Brasil. Isso daí. O Brasil é o que mais cresce, mas o controle biológico está crescendo em média mundial 17%. Né? Se você pega a taxa composta de crescimento anual, está em torno de 17%. Se nós fizermos uma projeção disso daí, a gente tem que imaginar que em 25 anos vai ocupar praticamente metade do mercado de pesticidas, se eu vou chamar pesticidas de modo geral, químicos e biológicos. Vai ser para produtos biológicos. Eu não sei se eu vou ver isso, né, antes de tudo, mas essas são as projeções. Sim. Então é um crescimento espetacular. Agora, para isso crescer de fato nesse sentido, nós precisamos investir bastante em pesquisa. Nós não podemos deixar de investir não só os órgãos públicos, mas também as empresas. Precisam colocar uma boa porcentagem do faturamento em pesquisa, né? Porque nós temos, por exemplo, 2 organismos, Metarrhizo e Bovéria, que sozinhos eles têm quase 200 produtos no mercado. E baseado em uma cepa de Metarrhizo e uma cepa de Bovéria. É muito pouco para o Brasil isso. Nós precisaríamos ter 200 produtos, sim, mas pelo menos com 40 cepas aí disponíveis, porque
daí nós teríamos uma competição dentro de fato, e não vendendo todo mundo vendendo a mesma coisa, né? Isso é fundamental para o Brasil, para crescer o controle biológico, esses dois materiais foram fundamentais, tá? Mas nós precisamos de investimento para melhorar. Por quê? Eu posso ter sempre que seja mais adaptada, sobreviva mais, por exemplo, à radiação ultravioleta. E por que uma empresa não lançar uma com essa característica? Né? Então, nós precisamos aumentar a quantidade desses produtos, né? Aumentar a diversidade de tudo que nós temos disponível no mercado, justamente para quê? Para que os agricultores enxerguem a diferença entre o produto A, B, C, para aquela condição dele. Sim. Né? E nós temos mercado para isso. Sabe? O mercado brasileiro é tremendo, né? E principalmente, estão ávidos por novos materiais. Estão ávidos. Porque eu acho, se eu fosse agricultor, eu teria cansado de ouvir falar tricoderma, bovéria, metarrhizium e bacilos, né? Cansaria. Né? Como pesquisador, eu estou cansado. Já se imagina, então, os agricultores também devem estar. Então, as empresas precisam colocar esses novos produtos no mercado. Né? A indústria brasileira ela já está atuando em outros países, olhando esses outros mercados, entendendo essas outras necessidades com soluções que brasileiras conseguem resolver esses problemas que estão além das nossas fronteiras. Não, né? Exato. Quase todas as empresas de produtos biológicos no Brasil estão vendendo para a América Latina, né? Sim. Paraguai, Uruguai, Bolívia, Argentina, México, Chile, enfim. É interessante porque a gente não conseguiria vender possivelmente uma molécula química desenvolvida no Brasil fora. Justamente. Mas, como eu falei lá atrás, né, a segurança que dá de produzir aqui, nós conseguimos expandir o mercado. Essas empresas estão crescendo no mercado internacional. Né? Tem produtos que foram registrados no Brasil inicialmente que estão sendo registrados nos Estados Unidos hoje. Né? Então, você veja, é algo fantástico. Né? Para quem, quando eu comecei a fazer controle biológico, não tinha nem produtos registrados, hoje você vê uma empresa brasileira vendendo produto no México. Sim. Ou vendendo produto no exterior. É fantástico, simplesmente. Né? Abrindo filiais na Europa. Exato. Né? Uma empresa de controle biológico. Isso era um sonho que ninguém imaginava que ia chegar nesse nível. Sim. Sonho. Né? A gente sonhava no Brasil só. Né? E a gente ter no interior de São Paulo, que é um estado que tem na sua vocação muito forte a agricultura, mas hoje a gente tem outros polos também. O Brasil tem, acho que em todos os 4 cantos desse país a gente tem polos agrícolas, mas ter no estado de São Paulo a maior fábrica de biológicos da América Latina, como é o caso da fábrica da VIT, isso é um privilégio, isso nos referencia de uma forma, nos coloca num lugar que a gente lutou muito para estar. Exato. Que, inclusive, ajuda a comunicar melhor o próprio agronegócio de uma forma geral, né? Sim, sim. Isso daí... bom, e além de tudo traz emprego, né? Que é algo fora fundamental, o papel social, sim. Que é fundamental essas empresas e o importante é que elas não só cresceram, como elas estão crescendo. Sim. Né? Porque a demanda vem aumentando. Sim. Então, com isso, as empresas estão crescendo, estão se modernizando, elas estão treinando técnicos para trabalhar para elas, estão treinando agricultores, treinando agrônomos. Então, a cadeia, né? Isso daí levou que aumentasse essa cadeia, né? Sim. Que é fundamental para crescer o controle biológico. E um aspecto importante é que novas pequenas empresas de controle biológico estão surgindo direto. Né? Sim. E por que isso? Porque o mercado está ávido. Sim. Tem um programa que financia pesquisa em pequenas empresas que o número de projetos ligados a controle biológico ou micro-organismo para a agricultura que chega para avaliar é muito grande, sabe? Isso é fantástico. Então, quando os jovens estão querendo apresentar um projeto de pesquisa de pequenas empresas financiado por uma fundação pública, né, sem fins lucrativos, lógico, a fundação vai ganhar depois quando entra produtos no mercado, porque ela recebe pelo imposto. A sociedade toda ganha. Então, o controle biológico está permitindo que pequenas empresas surjam, essas empresas estão crescendo, muitas vezes se associam com
uma grande já que existe, ou se associam entre as pequenas mesmo e se tornam maiores. Sim. Mas esse movimento, ele é fantástico, né? E até dias atrás nós tínhamos quantas empresas de controle biológico? Claro. Meia dúzia. Sim, sim. Né? Hoje eu acho que ativa no mercado deve ter em torno de 200 empresas quase no Brasil todo, né? Sim. Algumas pequenininhas, só com um produto, mas estão lá, né? Assim, é um nicho de mercado, mas estão lá. Então, isso é fundamental, né? E a gente vê iniciativas como a da Vitia de abrir as portas da sua fábrica para receber o agricultor, e não só para capacitá-lo, mas para que ele possa comprovar na prática o que ele está colocando ali numa atividade que ele tem, não só por renda, por uma atividade econômica, mas por legado, porque ama o que faz, né? Por isso que a gente ouve muito na Vitia, né? A nossa cultura é cuidar da sua, justamente porque é isso. Quando a gente vê a Vitia abrir as portas da sua fábrica, é mostrar para o agricultor o que ela está fazendo na prática. E o agricultor se sente parte integrante desse processo. Nós tivemos isso acontecendo com a produção de soja no país, depois, se a gente olha hoje para a produção de biocombustíveis, por exemplo, gerou-se uma cadeia. O etanol de milho transformou o estado do Mato Grosso, quantos anos? Nem 10 anos de existência. Então, cada cadeia tem um papel social muito importante. E esses jovens, esse horizonte de que a gente está falando aqui, esse futuro, ele é próspero, né, Wagner? Bastante. Eu gosto muito desse exemplo que você deu de abrir as portas, né, da empresa. Eu falo assim, quando você visita uma vinícola, eles abrem as portas, né? Para você, eles mostram os fermentadores, mostram a uva, tudo. Você acaba ficando até fiel àquele vinho, né? Pronto. E qual o segredo que tem lá dentro? Mostrar só o que eles fazem. O grande segredo está em outros aspectos que a gente muitas vezes não vê, né? Sim. Mas quando você vê que é algo concreto, aquilo lá. Então, quando um agricultor visita uma fábrica, uma indústria de produtos biológicos, então você vê um fungo crescendo do nada, teoricamente, o arroz branquinho, de repente ele fica verdinho, né? Sim. Isso dá uma outra visão para o agricultor. Então ele passa a acreditar muito mais. Então, Exato. esses programas de portas abertas, né, eu acho que eles são fundamentais, né? Inclusive, uma das coisas que deveria fazer é permitir que a imprensa mostre uma câmera incubando um fungo. Eu falei do verdinho, que é o tricoderma, porque ele é bonito, né? É bonito. Na realidade, quando você pega aqueles branquinhos, parece que ele nem cresceu no arroz, apesar de ter crescido. Mas o tricoderma é bonito, ele fica verde, né? Chama a atenção do agricultor. Né? Eu lembro quando o agricultor viu um saquinho verde no laboratório, ele falou, mas como fica desse jeito, né? Então, as empresas deveriam também permitir que sejam filmados, lógico, não precisa filmar tudo o que detalhes. Tem coisas de segredo mas industrial, mostrar assim, com tudo isso daí, confidencialidade, claro. porque vai facilitar o convencimento, né, do agricultor. A absorção da informação, né? Exato. Isso é muito interessante. Wagner, para a gente concluir, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu quero deixar essa reflexão até para todo mundo que tá nos acompanhando. Talvez o conceito mais fácil da gente vender, fecha aspas, dessa revolução biológica vai ser o conceito dos biológicos, porque a gente teve alguns conceitos difíceis de implementar na agricultura, na sociedade brasileira, sobre a agricultura do Brasil. Fazer agricultura num país tropical não é fácil, né? É desafiador. E os biológicos vêm como uma revolução mesmo para o Brasil. Talvez o nosso conceito mais fácil e ainda assim desafiador demais vai ser o de vender essa solução biológica que a gente tem nesse horizonte. Olha, eu não acho que é tão difícil vender essa solução biológica, né? Porque um momento difícil, né? Eu falo que teve a grande mudança, né? Ele ocorreu possivelmente há 15, 20 anos atrás, e daí ele começou a crescer lentamente, mas crescer continuamente e nos últimos 10 anos de uma forma mais rápida. Então, mas quando a gente passa a discutir o controle biológico, a gente tem que entender que tem vários aspectos, né? A agricultura tem alguns desafios, né? Lógico, controlar é um dos menores desafios, talvez controlar pragas e doenças talvez seja um dos menores. Nós temos, eu vou ficar em 3 desafios. Um deles é a segurança alimentar. Segurança alimentar não é só produzir comida suficiente para todo mundo, produzir
a parte de energia, produzir tecidos, mas a segurança alimentar é um grande desafio mundial e passa na agricultura. O segundo desafio é a transição energética, né, que está ligado a isso daí. Nós temos que produzir uma energia limpa. E onde nós vamos produzir? Na agricultura. Vai ser com cana, milho, soja? Não sei. Então, segurança alimentar, a transição energética e algo que a gente imaginava que ia demorar para acontecer, que são as mudanças climáticas. Sim. Então, a agricultura tem esses 3 desafios, não são fáceis. E a agricultura, ela está entendendo isso daí, os agricultores estão entendendo isso daí, tanto que onde você vai hoje, você ouve a discussão, muitas vezes as pessoas falam sem saber o que estão falando exatamente, que é a agricultura regenerativa, né? Bom, a gente tem que regenerar porque a gente causou bastante problemas lá. E o controle biológico, ele está totalmente relacionado com esses vários aspectos, né? Na transição energética, na mudança climática, e ele vai facilitar essa transformação. Por que ele vai facilitar? Porque ele vai ajudar a gente a melhorar a saúde de algo que é fundamental para o agricultor, a saúde do solo. Um solo fértil, um solo com vida, é muito mais fácil fazer agricultura. É muito mais fácil eu fazer controle biológico num solo que tem vida do que num solo que não tem vida. Por quê? É mais simples, tem comida para os meus organismos. Quando eu aplico lá, tem alimento para os meus micro-organismos, agentes controle biológico se multiplicarem. Então, o controle biológico ele vai estar direto participando desses desafios. Né? Ele faz parte da gente vencer esses desafios. E o importante é a gente levar essa informação, não só para o agricultor, né? Para a sociedade de um modo geral, porque, afinal de contas, a sociedade paga por muitas dessas coisas, principalmente pela pesquisa, né? Eu vivo de pesquisa, e esse crescimento, então, do controle biológico vai permitir que a gente vença esses 3 desafios, a segurança alimentar, a transição energética e as mudanças climáticas. Nós precisamos do controle biológico para vencer esses desafios que não são simples, né? E a gente visita os grandes grupos hoje, sempre parte, muitas vezes, de grandes grupos, né? Falam da agricultura regenerativa de uma forma intensa. Quando a gente visita pequenos agricultores, eles também falam que precisam regenerar o solo, melhorar o solo, melhorar a vida. Está sendo uma mudança muito grande, porque não é só o agricultor que enxergou isso. A sociedade está enxergando que nós precisamos disso para mantermos uma coisa simples, a vida na Terra. Afinal de contas, todo mundo quer deixar uma condição melhor para filhos, para netos, né? E só nós não cuidarmos dessa casa, e ela é única, né? Não dá para ir para Marte, né? Só tem essa, e ela não foi dada para a gente, que a gente pode usar do jeito que quiser. Não. Deixou a gente utilizá-la de forma adequada. E, felizmente, nós chegamos no momento que nós estamos entendendo isso, né? Temos que usar da terra, sim, mas não explorar mais terra do que existe. Sim. Ela é limitada. Então, nós estamos aplicando técnicas, e o controle biológico é uma delas, que colabora para manter a vida na terra de uma forma sustentada, né? Então, acho que esse eu vejo como algo fundamental. A complementaridade dos processos é fundamental, né, Wagner? Sem dúvida, tudo, né? Se a gente olhar a doutora Mariângela Hungria, que foi laureada com o World Food Prize, uma espécie de Nobel da Agricultura. É o Nobel da Agricultura. Um pouco antes dela foi um pesquisador, e ela foi laureada pelo seu estudo sobre os biológicos. Se a gente olhar um pouco antes dela, foi um pesquisador que debruçou a sua vida, a sua carreira sobre a vida do solo, perfil do solo. São processos que se complementam e que têm as suas etapas e os seus momentos, as suas épocas. Eles precisam estar juntos, né? Bom, eu tenho a felicidade de trabalhar na mesma instituição da Mariângela Hungria, né? Eu conheci ela ainda quando ela fazia agronomia em Piracicaba. Ela se formou antes que eu. É minha doutora, quando a gente fala lá em Piracicaba. E fiquei super feliz numa homenagem que a Vitia fez para a Mariângela Hungria há
2 anos atrás, eu acho, ou 3 anos, não me recordo exatamente. Eu até fiquei bastante emocionado quando encontrei com ela lá na fábrica, né? E ela é um exemplo, e ela teve muita gente que trabalhou com o que ela vem trabalhando, que culminou com esse prêmio dela, né? Sim. E que é uma honra para a Embrapa, uma honra tremenda ter uma Claro. pessoa como ela trabalhando. E nós temos no Brasil muitas Mariângelas Hungrias trabalhando aí de forma bastante intensa. E se você for olhar no controle biológico, né, na realidade as mulheres dominam o controle biológico, né? Tem muito mais mulheres no controle biológico que homens no Brasil. Então se veja que até nisso o controle biológico é diferente, né? Ele é. Tem muito mais mulheres, né? Sim. Eu não sei quantos porcentagem, mas aqui na VIT eu acho que mais da metade deve ser de mulheres, tá? E não é só aqui, né? Tem Sim. muitas empresas dominam, mas o que acontece é que as pessoas entenderam, e a agricultura entendeu, que não existe vida na Terra sem os micro-organismos. Sim. Né? Eles são fundamentais, eles que fazem a ciclagem de nutrientes, senão nós não teríamos nutrientes no solo, eles que produzem o solo, né? Então, o solo só existe devido à atividade microbiana na superfície dele, tanto que ele vai descendo e vai melhorando esse solo. Esses micro-organismos ainda, eles têm outros aspectos. Quem nunca tomou antibiótico? Né? Todos nós tomamos antibióticos já em um momento da vida e tomamos com frequência. Onde que é o depositário final de micro-organismos para manter essa produção de antibióticos? O solo. Sim. É lá que eles vivem. Então, por isso que nós temos que manter a qualidade do solo. E os micro-organismos, se imagine se o Brasil tivesse que aplicar a nitrogênio, né, na soja, e nós não tivéssemos o bradyrhizóbio, aí, os azospirillum, para fixar o nitrogênio. Sim. Você imagina o custo que seria a produção de soja? E assim, muitas vezes a gente não pensa em vários aspectos, né? Você imaginou quanto custaria hoje um produto químico, né, um pesticida químico, se tivesse que pagar por todos os impactos causados, tanto saúde pública quanto saúde ambiental? Sim. Isso a sociedade não cobra, Sim. isso daí. E os agentes de controle biológico não causam isso. Sim. Então, eles são mais baratos, se a gente for pensar nesse aspecto. No custo-benefício, No claro. custo-benefício, eles são muito mais Sim. baratos, né? E eu estou falando, não, mas ele é caro. Não, ele é muito mais barato. Sim. Porque ele não vai causar problemas que as outras técnicas causam, tá? Wagner, olha, de novo, para a VIT e para o VIT Expert, foi uma honra para nós ter o senhor como nosso primeiro convidado e 2 episódios dedicados aos seus quase 40 anos de Embrapa, de pesquisa, e mais do que isso, de carreira, com certeza, e mais do que isso, a sua dedicação. A gente precisa ser apaixonado pelo que faz, né, Wagner? E quando o senhor fala sobre controle biológico, é possível perceber o quanto o senhor gosta e o quanto se dedicou e o quanto já entregou para a agricultura brasileira, para o agronegócio brasileiro. E principalmente obrigada por formar esses novos profissionais que estão chegando ao mercado para continuar disseminando essa informação e essa revolução biológica. Obrigada. Obrigado, mas assim, eu que preciso agradecer também, porque permitiram que eu fizesse controle biológico, né? Você pega, a Embrapa permitiu que eu dedicasse esses 39 anos, quase 40, ao controle biológico. Quando eu fiz meu doutorado, fui bancado pelo Estado, né? A FAPESP me deu uma bolsa, a Exalc acreditou, meu orientador acreditou em controle biológico, então isso é um privilégio, né? Eu sempre falo assim, sou extremamente privilegiado, né? Eles me pagam para estudar. E ainda me pagam para estudar o que eu gosto de estudar, né? Que então, coisa boa! São poucas pessoas que têm esse privilégio. Eu tenho esse privilégio, né? Então é uma satisfação e é uma honra estar participando do programa, né? Porque, afinal de contas, tem diversos técnicos profissionais da VIT aqui que passaram lá no laboratório, outros eu dei aula, tanto na Universidade Federal de Lavras, quanto na Unesp, lá em Botucatu. Então, é uma satisfação enorme ver o progresso que esses ex-orientados, né? Não são são orientados para sempre, né? Orientados. Sempre orientados, eles tiveram se dedicando ao controle biológico, né? Então, é uma satisfação enorme de ter participado do programa e eu só tenho que agradecer ao convite da VIT para estar aqui. Muito obrigada, para nós é um privilégio. E para você que está nos assistindo, o convite é justamente esse.
Se você já abriu as suas portas para os biológicos, para os micro-organismos, mantenha-as abertas. Se você ainda não abriu, abra e veja com os seus próprios olhos quais vão ser os resultados. O importante é ter sempre ao seu lado profissionais capacitados, porque no primeiro episódio, nesse segundo episódio, a gente falou muito sobre isso. Como você, agricultor, precisa ter informação para usar tudo isso com consciência e, claro, para enxergar os resultados acontecendo. Saiba mais sobre esses programas, sobre o BioVitia, sobre o Grão de Vitia, que são programas onde há um investimento da Vitia em trazer esses resultados na prática e acompanhando estes agricultores. E só é possível que a Vitia acompanhe esses agricultores porque ela é acompanhada de grandes experts, como é o caso do Dr. Wagner Bettiol. Então a gente está muito feliz de concluir esse segundo episódio. Não se esqueça que eles estão no nosso canal no YouTube, também no nosso canal no Spotify e nas nossas redes sociais você alcança todas essas informações e fica sempre em dia com as suas informações sobre biológicos e sobre as soluções que a agricultura brasileira vem entregando para você, produtor que continua promovendo essas grandes revoluções. E não se esqueça, aqui nos nossos comentários você pode tirar suas dúvidas, fazer perguntas, mandar perguntas para o time da Vitia e a gente vai, inclusive, se pautando em cima dos seus comentários. O que mais você quer ver aqui no Vitia Expert? Diga para nós e a gente está esperando a sua participação. Até o próximo episódio.